Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui para apresentar mais uma aula de criminologia. Hoje nós vamos falar de uma questão bem interessante, bastante provocativa, e eu vou desde logo exibir para vocês aqui os slides que eu preparei. Bom, dentro das teorias do conflito, o que vamos verificar hoje, dando continuidade à criminologia crítica, nós vamos abordar hoje a terceira modalidade existente dentro da criminologia crítica, que é o nosso famoso abolicionismo penal. Bom, nós já vimos, né, as outras teorias existentes dentro da criminologia crítica, restando apenas o abolicionismo penal, que é realmente, dentro das ideias que nós já trabalhamos, provavelmente é o ramo mais questionado, né, que gera mais debates, dado a sua possibilidade, né, extrema, né, de acabar com o direito penal propriamente dito. Então a gente viu lá, né, nas teorias do conflito, né, os dois grandes ramos, o labeling approach e a criminologia crítica. A gente também estudou na aula passada, dentro da criminologia crítica, o neorrealismo de esquerda e o direito penal mínimo. E hoje chegamos, propriamente dito, no nosso abolicionismo penal. Quando a gente fala em abolicionismo penal, temos que lembrar automaticamente do pensador holandês Luc Huysmans, né? Huysmans é o pensador mais importante dentro do abolicionismo penal. E a ideia dele é a eliminação do sistema penal. E eu trouxe aqui, inicialmente, uma frase dele. Diz Luc Huysmans, abre aspas, se afasto do meu jardim os obstáculos que impedem o sol e a água de fertilizar a terra, logo surgirão plantas de cuja existência eu sequer suspeitava. Da mesma forma, o desaparecimento do sistema punitivo estatal abrirá, num convívio mais sadio e dinâmico, os caminhos de uma nova justiça. Essa frase de Luc Huysmans, ela é muito conhecida, né? E esse pensamento dele nutre toda a ideia dele em relação ao direito penal, né? Porque para Huysmans o direito penal ele fracassou, ele não deu certo, tá? Então Huysmans ainda vai trabalhar com a ideia de que se tem que abolir o sistema penal, porque o que é estabelecido como crime é mera vontade política, né? Então, a definição de um crime, de um tipo penal, é o produto de uma vontade política. Para Huysmans, a pena de prisão é inútil, né? Dados todos os problemas que nós já vimos da marginalização, da estigmatização, da dificuldade da ressocialização, né, quase inexistente. Então, ele vai dizer que o sistema penal marginaliza a vítima e não vai, na verdade, capacitar, né, não vai haver essa ressocialização que se espera. Então, para Luc Huysmans, o direito penal não cumpre sua função social, né? Então somente marginaliza e estigmatiza a pessoa. E decorrente disso, ele vai dizer que, pelo fato do direito penal não conseguir cumprir o que se propõe, o direito penal deveria ser abolido
do ordenamento jurídico. Percebam que nós estamos falando de uma teoria extrema, né? Se de um lado nós temos um movimento de lei e ordem, né, onde há um direito penal máximo, né, nós teremos aqui o abolicionismo penal. Né? Ele não é nem direito penal mínimo, ele é simplesmente a extinção do direito penal. E isso se dá, como eu bem falei, porque o direito penal ele é reconhecidamente seletivo e falido na concepção dos abolicionistas. Inclusive, eles vão dizer que as penas privativas de liberdade são a demonstração da falência do sistema do direito penal, porque você simplesmente retira aquela pessoa que praticou um crime da sociedade e ela vai acabar num depósito de infratores, né, de criminosos, enfim, e dali não se espera a ressocialização. Essa questão do abolicionismo, ela é sempre muito polêmica, né, principalmente no Brasil, né, temos uma população carcerária enorme, né, então há muitos questionamentos a respeito de se alguns institutos com ideias de abolicionismo não melhorariam o quadro que nós temos atualmente com os inúmeros presos. Ainda, nos pensamentos dos abolicionistas, eles vão dizer, né, que, na verdade, a prisão ela não é útil, porque ela vai despersonalizar e dessocializar o preso. Né? Então, o preso, ingressando no sistema, ele não só não será socializado, como será despersonalizado, né? Como a gente já viu, ele vai ser tratado como um número, né? Então, há toda essa questão de afastamento da percepção da própria condição dele enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Há um problema, né, que o sistema penal ele é muito burocrático, né? Então, não se consegue uma flexibilidade, né, dentro das normas. Então, dificilmente nós vamos ter a análise biopsicológica do agente sendo levada em conta. Então, muitas coisas ficam à margem do sistema. Né? Então, como que você vai conseguir ressocializar um indivíduo que, por ele ter cometido um crime, ele é totalmente desprezado, né, e deixado de lado? Ainda, quando se fala no sistema penal, os abolicionistas eles vão dizer que o sistema penal ele só tem uma reação, né? Que é essa reação de punitivismo, né? Uma reação punitiva. E isso se concebe numa relação entre mal e violência, né? Então, o sujeito mal cometeu um crime, logo ele precisa ser punido, ele vai ser violentado através da vingança do Estado. Né? Então, dentro da concepção do abolicionismo, vai ser bem nítido essa questão. Né? Então, eles vão falar que, na prática, o sistema penal ele só serve para isso, né? Para você ter uma satisfação de vingança, né? Ter essa sensação de que alguém foi punido porque desrespeitou as normas do jogo. Né? Então, é bem questionável pelos abolicionistas
até que ponto esse sistema penal é realmente importante, né? Porque se nós pensarmos só na vingança, me parece realmente que os abolicionistas estão certos no que eles falam, né? Então, a punição não pode ser só uma vingança, né? É preciso que realmente haja essa ideia de ressocialização, de capacitação do indivíduo, de reflexão, para que seu retorno à sociedade seja efetivamente positivo. Porque da maneira que se verifica apenas a pessoa sendo retirada da sociedade por um tempo, né, um prazo temporal e depois retornando à sociedade, muitas vezes pior do que entrou no sistema, aí realmente o sistema se mostra falido, tá? E aí, os abolicionistas penais, né, eles vão apresentar para nós algumas razões, né, alguns motivos que eles concebem do porquê de erradicar o sistema penal. Então, por que os abolicionistas penais buscam a extinção do sistema penal? O primeiro aspecto que eles vão afirmar seria de que o sistema penal é anômico, ou seja, as normas penais não cumprem as funções a que se destinam. Ou seja, você vai ver inúmeros tipos penais, né? E a ideia é o que seria? Que esses tipos penais inibissem a prática de crimes, ou seja, matar alguém é crime. Mas, existindo essa norma penal, mesmo assim, diariamente, alguém mata outro alguém. Então, todos os dias, eu vou ter homicídios. E por isso, os abolicionistas dizem, o sistema penal é anômico, porque as normas penais não cumprem as funções a que se destinam. Elas apenas retroalimentam essa ideia do sistema penal. O segundo aspecto que os abolicionistas vão justificar a erradicação do sistema penal é justamente a irracionalidade da prisão. Ou seja, para os abolicionistas, não há lógica em simplesmente prender a pessoa. Né? A pessoa cometeu um crime, foi julgada, condenado, vai para a prisão. Eles não concebem isso como algo racional. Simplesmente esse afastamento, essa restrição de liberdade do indivíduo que praticou o crime, para eles não se justifica. O terceiro aspecto, que para os abolicionistas justificam a erradicação do sistema penal, é que o sistema penal estigmatiza as pessoas. E isso nós já vimos que, comprovadamente, através da teoria do labeling approach, a pessoa que entra no sistema, ela é rotulada, ela é estigmatizada, né? Ela recebe aquele carimbo de criminoso, aquele carimbo de homicida, carimbo de estuprador, e isso gera essa estigmatização que vai acompanhar pelo resto da vida aquele indivíduo que ingressou no sistema penal. Pois bem, o quarto motivo, a quarta razão para os abolicionistas extinguirem o sistema penal é justamente
o que nós já estudamos de que o direito penal é seletivo, né? Então, como já vimos anteriormente, o direito penal ele não é para todos, né? Em tese, a lei é para todos, as leis penais. Mas na prática, o que vamos observar é que o direito penal ele é muito mais rigoroso, seletivo e ele busca os seus alvos já eleitos, né? Então, as pessoas mais pobres, as pessoas com cor de pele mais escura, baixa escolaridade, pessoas sem uma educação formal, sem emprego, enfim, as pessoas que estão nas piores condições sociais dentro da nossa sociedade brasileira, elas são selecionadas e muito mais propriamente dito terão a possibilidade de serem ingressantes do sistema penal. E essa seletividade para os abolicionistas não se justifica, mais uma das razões para que eles defendem a extinção do sistema penal. A quinta razão para erradicar o sistema penal, segundo os abolicionistas, é que esse sistema penal marginaliza a vítima. Então, nós até o momento aqui falávamos do autor, mas como fica a vítima diante do sistema penal? Percebam que a vítima ela não tem um papel importante, porque o sistema penal ele foi concebido simplesmente, né, com essa ideia de vingar, né? Então, a vingança ela não pode ser privada, mas a vingança estatal é legitimada. Quer dizer, e a vítima? O que a vítima ganha com relação à autoria daquela outra pessoa que ele praticou o crime, que ele fez algum mal? Será que essa mera satisfação de vingança, de ver o Estado retirando a liberdade dessa pessoa, é isso o mais importante para a vítima? Ou será que para a vítima o que interessaria para ela era a restauração do bem jurídico violado? Então fica essa questão, né? A vítima tem um papel secundário, terciário. No sistema penal atual, pouco importa a vítima, né? Então, diferentemente de novas concepções modernas que a gente já verifica em relação à justiça restaurativa, indenização no âmbito civil, enfim, inúmeras outras possibilidades que, ao que parece, interessam mais a vítima do que simplesmente essa vingança estatal de satisfação do ego dos indivíduos. Por fim, os abolicionistas vão apresentar uma sexta razão para erradicar o sistema penal. E eles dizem que o sistema penal é uma máquina de produzir dor, ou seja, produz dor no autor do crime, né, porque ele vai receber a vingança, a própria dor da vítima, que vai permanecer, porque a vítima não vai ver a restauração do seu bem jurídico protegido, né, ela só vai ver a vingança estatal. Mas isso não tira a dor daquilo que lhe foi tirado, né? No caso, ela sendo vítima, a dor permanece, mesmo que o Estado promova essa vingança estatal pelo crime praticado. E aí,
se questiona, será que o direito penal deve ser abolido? Né? Então, aí vai ter correntes que vão dizer que sim, outras que não, enfim. Alguns vão caminhar, né, para o direito penal mínimo, mantendo a ideia de que os crimes mais graves, né, que devem ser tratados no sistema penal formal. E o importante aqui para nós finalizarmos é trazer que a meta do abolicionismo do Husserl é realmente o desaparecimento do sistema penal. Mas isso não significa abolir todas as formas coercitivas de controle social. E Husserl vai dizer, olha, a sociedade ela conta já com formas não penais para a solução desses conflitos da sociedade. Então, existe a reparação civil, existe o perdão, existem arbitragens, agora nós temos já as questões da justiça restaurativa crescendo muito, embora elas ainda não seja praticada no âmbito penal brasileiro, mas há uma forte tendência de que num futuro isso ocorra. Então, a ideia é revisitar o problema e constatado, né, que o sistema penal não funciona adequadamente, né, porque a criminalidade só aumenta, né, então essa é a ideia do abolicionismo, né, então eles vêm dizer que qualquer outra coisa é melhor do que o direito penal. A questão fica em aberto, né, e até porque agora eu vou apresentar a crítica, né, para que vocês percebam o outro lado da moeda. Então, a crítica que se faz na proposta do abolicionismo penal é que se simplesmente a gente, da noite para o dia, extinguisse o direito penal, nós teríamos uma condução da sociedade a uma desestabilização. E essa desestabilização, né, provocaria um caos. Então, nós estaríamos diante de um ambiente de uma justiça arbitrária, uma insegurança jurídica e inexistindo assim limites à intervenção punitiva, né? Então, na prática, o direito penal ele delimita os contornos que podem atingir e afligir o condenado, tá? Então, há uma concepção hoje de que, na verdade, o Código Penal ele é a constituição do criminoso. Por quê? Porque lá vai estar delimitado previamente, né, o princípio da anterioridade legal, todos os tipos penais. Né? Então, só é crime aquilo que está lá positivado como crime. Né? Então, você pega lá, matar alguém, pena 6 a 12 anos, reclusão. Então, tudo está expressamente estabelecido. Ou seja, não há margem para a arbitração, né, de penas. O juiz ele é vinculado à pena base, né, então, dentro dos contornos de pena mínima e pena máxima, há toda a questão de como é feita a dosimetria da pena, naquelas 3 fases que vocês provavelmente estudaram no direito penal. Então, a abolição do sistema penal em si, ela pode trazer problemas, né, se da noite para o dia não existir mais esses contornos
delimitantes da punibilidade. E, evidentemente, me parece que, por mais interessante que seja a ideia do abolicionismo penal, no contexto atual, não consigo imaginar a implantação de tal instituto no Brasil, já que estamos numa sociedade extremamente violenta e me questiono até que ponto a violência não aumentaria, ainda que num primeiro momento, já que as pessoas, né, as pessoas que praticassem determinado crime não teriam uma punição formal do direito penal. Então é preciso ter um pouco de receio com essas ideias muito inovadoras, né? Assim, minha perspectiva individual, nem 8 nem 80, nem direito penal máximo, nem abolicionismo penal. Essa é uma concepção minha pessoal, de quem realmente conhece a criminalidade e vê a criminalidade diariamente. Mas há posicionamentos contrários, né? Então, percebam que é importante vocês estudarem o abolicionismo penal para perceberem que há teorias que caminham nesse sentido. Então, a aula de hoje sobre abolicionismo penal era esta. Eu agradeço a todos que estão assistindo nesse momento e peço que divulguem o canal para seus amigos, colegas, se inscrevam no canal e ativem lá o sininho para receber notificações de novas aulas. E encerramos por aqui a aula de hoje. Meu muito obrigado a todos.